O plano de Candace Owens para destruir a América foi finalmente revelado, e isso não vai surpreender você. Tudo começou com a viagem dela à Rússia. Ou melhor, tudo implodiu com a viagem dela à Rússia porque ela mentiu para seus seguidores. Espero que você não esteja pensando: sim, vou passar férias com a família. Na verdade, não era uma viagem dessas. Foi uma viagem de relações públicas cuidadosamente planejada para mostrar o quanto ela e a Rússia são super amigas. Ela anda dizendo: todos mentem para vocês. Rússia e Estados Unidos deveriam ser amigos, blá, blá, blá. Temos os mesmos valores. Se de fato tivéssemos valores americanos, a América não estaria sendo destruída por dentro. É estranho, pois essa narrativa coincide com o que os propagandistas russos querem que os americanos vejam. Mas aqui está a parte mais reveladora de tudo o que aconteceu. E eu acho que isso não vai te surpreender, porque esse era o plano deles. Isso era tudo o que eles tinham planejado com as esquisitices do Tucker Carlson e a loucura da Candace Owens. Tudo isso se juntou nesse pequeno detalhe, meus amigos. Bem-vindos ao The Pushback. Eu sou Meira K, sua apresentadora. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se para impulsionar esse vídeo e fazer o que você precisa para resistir. Porque, ao contrário da Candace Owens desse mundo, nós realmente queremos defender o Ocidente e não colaborar com nossos inimigos. Deixe-me te fazer uma pergunta muito importante, porque talvez você já tenha ouvido isso, talvez não, mas há um burburinho nos Estados Unidos de que você seria um ótimo próximo presidente do país. Peço desculpas por perguntar. Não tem problema. Sempre digo aos ouvintes que nunca disputaria a presidência. Eu só concorreria para ser ditadora, porque eu não vou lidar. Eu não vou lidar com o Congresso, não vou lidar com lobby, não vou lidar com nada disso, não vou lidar com Lindsey Graham pedindo outra guerra. Vou dizer, é isso que faremos e isso que não faremos. Digo a eles, votem em mim se aceitarem os termos, serei a ditadora dos Estados Unidos e ponto final. Mas a curto prazo, eu realmente... Provavelmente ela gosta de ditadores, por isso está na Rússia. Mas esse não é o segredo que buscamos. Eu não tenho interesse em me candidatar a um cargo público porque há falsidade demais. Além disso, sabe, a grande decepção com Trump. Tenho muito interesse em apoiar alguém como Tucker Carlson e realmente faria isso. Adoro. Aí está. Boom, bom, bong, palhaçadas. Boom, bom. Ela quer Tucker Carlson no poder. Sabe? Aquele homem que fingia ser contra o Islã e parecia ter cérebro e agora, de repente, virou fã da Sharia? E espalhando propaganda russa, literal, propaganda russa de manual, colocando pessoas em seus programas que estão lá para destruir a ideologia americana. Tucker Carlson agora recebe apoio de Candace Owens para uma candidatura que nem anunciou. Mas você se surpreenderia se isso ocorresse? Eu, meus amigos, não me surpreenderia. Se Tucker Carlson dissesse: vocês não pararam de falar de mim nos últimos anos. Vou aproveitar isso e virar presidente para enfrentar o Trump. Por isso, todos estão mudando de lado. No entanto, a história vai um pouco mais fundo, porque não se trata apenas de Candace e Tucker tentando descobrir como fazer de Tucker o presidente. É sobre quem estava por trás dessa ideia. Por que as pessoas estariam tentando colocar Tucker no poder em primeiro lugar? Para que ele concorresse, eu criaria a mesma dinâmica que eu e Charlie tínhamos e faria de tudo para ajudá-lo a ser eleito. Porque ele, Tucker... também era muito próximo e amigável com Charlie Kirk. Ele era. E você percebe como isso é muito intencional? Lembrem-se, para todo o público aí fora que diz: Tucker, você nos traiu. Esse cara está tipo: não, 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 certifique-se, 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 certifique-se de lembrar a todos que vocês são os verdadeiros amigos de Charlie Kirk. Porque eles estão esperando que o Ocidente, a direita ocidental, defenda isso. Ok, mas como eu disse, vamos terminar essa entrevista e depois vamos realmente analisar a lógica do que está acontecendo aqui. Porque isso, como você já deve imaginar, foi perfeitamente planejado. Você vê ele sendo uma das poucas vozes? Eu também diria Megyn Kelly, que falou a verdade sobre Charlie, mudando de perspectiva no final. Sim, isso só me fez ficar ainda mais convicta. E ele também está em um ótimo momento da vida dele. Os filhos dele já estão mais velhos. Eu apoiaria de bom grado alguém como Tucker Carlson. Não, você não apoiaria de bom grado alguém como Tucker Carlson. Você já planeja isso e agora deu apoio a isso publicamente, dizendo exatamente o que acontecerá. Tucker Carlson está planejando se candidatar. E isso faria sentido porque, como você sabe, homens poderosos só querem ser cada vez mais poderosos. E no momento em que começam a sentir esse gosto, não conseguem evitar.
E para onde Tucker Carlson iria? Ele tem um dos maiores podcasts do mundo e todos sabem que isso é absurdo, mas seu podcast é enorme. Qual será seu próximo desafio? O que o tornaria um verdadeiro homem seria a luta final contra o próprio ego. Na verdade, isso seria ser presidente dos Estados Unidos. Mas, como eu disse no começo deste episódio, a gente realmente precisa tentar entender por que na Rússia eles decidiram fazer o anúncio sobre Tucker Carlson, porque isso é extremamente revelador. Agora, só vou lembrar a todos vocês, espectadores, que essa viagem inocente para a Rússia, onde ela ficou tipo, nossa, Moscou é tão linda, blá blá blá, incluiu um evento em que ela estava com o Talibã. Sabe? Tipo aquele grupo parecido com o ISIS que todos nós absolutamente amamos e adoramos. Incluiu muita coisa bonita. É limpo. E onde ela simplesmente espalhou propaganda russa. Agora, para quem esqueceu, a Rússia está no meio de uma guerra. Tipo uma guerra realmente séria com a Ucrânia há anos. E é meio perigoso, pelo que a gente imagina. Não, as pessoas estavam muito preocupadas com a minha segurança e achavam que todo tipo de coisa terrível ia acontecer. E nós nos sentimos incrivelmente seguras. E Moscou é linda, é limpa. Eu quero voltar e passar mais tempo na Rússia sem... Literalmente todas aquelas peças de propaganda. Estamos salvas. Está tudo bem. Você está segura porque está sob a proteção de Putin. Vamos, sejamos honestas. Como se isso realmente te deixasse segura. Mas você recebeu muito dinheiro, supostamente, para dizer que a Rússia é o lugar mais seguro, limpo e bonito do mundo. Lembre-se, o que eles estão tentando fazer agora é essa tática muito simples, de olhar para os partidos fortes nos Estados Unidos e dizer, queremos destruí-los. Então, como quebramos isso? Começamos a confundir as pessoas. Confundimos as pessoas de várias formas. Dizemos, aquilo que sempre te disseram ser horrível era mentira. Na verdade, é ótimo. Um exemplo é a Rússia. Vocês lembram da Aliança para Combater o Mal? Na verdade, fazem parte dele. Aos poucos, fragmentam o movimento republicano. Cada ação que Candace fez foi planejada para ser divisiva e confusa. Essa é a diretriz principal. Por quê? Porque quando vocês estão divididos e confusos, é fácil manipulá-los. Simples, fácil. Divididos e confusos, fica fácil manipular. Agora temos que nos perguntar, a que eles estão tentando nos induzir? Bem, acho que vamos descobrir em um segundo. De novo, lembre-se, quando você está dividido, confuso e te dizem que a Rússia é o inimigo, você sempre soube disso. E aí você vê Candace Owens postar isso e fica ainda mais confusa. Acho que às vezes houve algum conflito entre os governos e a ideia de que talvez você não queira que essa mensagem seja divulgada. Acho que às vezes houve conflitos entre os governos. Quero dizer, acho que consigo me lembrar de alguns momentos significativos de conflito. Mas aqui, ela finalmente posta. Meu plano foi revelado. Porque todo mundo fica se perguntando por que ela está na Rússia. Colaborei com a Rússia para incentivar a separação de famílias cristãs. Eles pensam, não queremos famílias grandes em casa. Isso não ajuda. Discordo totalmente dessa visão. Governos e instituições deveriam incentivar famílias grandes porque isso incentiva pessoas melhores, pessoas que constroem com propósito e pessoas que cuidam com propósito. Então, ela conseguiu destacar esse pequeno trecho onde ela diz, estou falando sobre construir famílias. Todos nós sabemos que famílias. Ela está voltando aqui para o seu público original do YouTube, que está tipo, o que aconteceu? Talvez ela tenha se tornado uma espiã russa. E ela diz, não estou conspirando com o inimigo. Estou promovendo o que vocês acreditam. Não caia na manipulação, quando, na verdade, ela é a própria tática de manipulação. E Glenn Beck faz um trabalho muito bom ao explicar isso. Um trabalho realmente muito bom. E isso não é surpresa para ninguém, porque ele é ótimo nisso. Certo. Essa é a operação de influência russa visando Candace Owens e você. É uma matéria no glennbeck.com. A internet está completamente em chamas agora com a última revelação de que a podcaster americana Candace Owens tem algumas atividades não reveladas na Rússia com agentes conhecidos de inteligência e propaganda. O interessante é observar Candace e notar como muitos sionistas difamam obsessivamente a Rússia. O Clock Tower X, projeto do Ministério das Relações Exteriores de Israel, afirma em seus documentos que faz parte de seu programa de propaganda para americanos, ensinando que o antissemitismo vem da Rússia. É interessante e acho que as pessoas precisam saber.
Já voltamos ao que Glenn Beck disse. Você não toma mais suplementos de cálcio, certo? Você sabe que isso provavelmente não te ajuda, principalmente se falta colágeno no seu organismo. Colágeno? Sim, exatamente. Também me surpreendi, pois estive na mesma situação e não sabia que após os 30 anos, nosso corpo reduz a produção de colágeno de 1 a 2% ao ano. Sofri com problemas nas articulações por anos. Tentei vários suplementos até encontrar o colágeno da Native Path de animais criados a pasto, que mudou tudo, pois é o segredo para manter pele firme, ossos fortes e articulações saudáveis. E não é ruim, porque ele se dissolve completamente na água ou no café. E milhares de pessoas relataram exatamente a mesma experiência que eu tive. Pele melhor, sono melhor, menos dor. Melhore sua vida e apoie o programa, pois espero que a Native Path seja nossa patrocinadora com nossa oferta especial em combo e frete grátis. Então acesse getnativepath.com/getnativepath.com Miara. Isso é GETNATIVEPATH. .getnativepath.com/MIIR Meira. Experimente sem riscos, com garantia de devolução do dinheiro em 365 dias. Lá vem ela de novo, repetindo a mesma tática de sempre para te fazer acreditar que tudo que te disseram é mentira. E como ela faria você acreditar nisso? Escolhendo os sionistas malignos como quem tentou te convencer dessa campanha difamatória. Agora, ela não está se referindo aos centenas de milhões de americanos que sabem, com certeza, que a Guerra Fria realmente aconteceu e que a Rússia sempre tentou se infiltrar muito antes da grande teoria da conspiração dos sionistas malignos existir. A Rússia tornou isso seu objetivo, fazer do Ocidente um inimigo. Você já leu e viu sobre isso. Eles têm uma ideologia sobre idiotas úteis. Candace Owens notou que os sionistas são bodes expiatórios fáceis e agora usa a questão da Rússia assim. Por isso, ela confunde e divide as pessoas. Como podemos fazer isso para que eles fiquem inseguros com a própria intuição? Eu não sei. Vamos inventar alguma coisa maluca e depois culpar os sionistas. Vamos lá, vamos culpar os sionistas. Ela insiste nessa tática estranha o tempo todo. Sinceramente, já ficou entediante. E aí, obviamente, ela vai aparecer com outra declaração feita para confundir e dividir, em que ela diz coisas como, sabe, obviamente você está dizendo que os sionistas querem que você acredite nisso. É sempre os sionistas. É sempre os sionistas. É sempre os sionistas. Sinceramente, é meio patético, tenho que dizer, se você quer saber minha opinião pessoal. Agora, vamos ver o que Glenn tem a dizer. Insiders do Torch, temos que reconhecer vocês, pois foram essenciais para revelar a verdade sobre a visita dela. Mas a viagem suspeita de Candace Owens para a Rússia não é realmente a história. A viagem dela é apenas a prova da verdadeira história. E eu não vou reduzir isso a uma conversa sobre ela ou qualquer outra coisa. Você pode discutir isso depois. O destaque é que Candace Owens, uma das principais vozes conservadoras dos Estados Unidos, contou ao público que iria de férias à Rússia, São Petersburgo, para turismo religioso e visitar catedrais ortodoxas com o marido. Nada errado nisso. Então começamos a ouvir algumas coisas e os informantes começaram a mostrar algumas coisas bem incômodas. Nós contamos isso para Ryan Morrow e ele fez algo ridiculamente simples. Ele apenas leu o programa, olhou os fatos, seguiu as pistas e leu o programa. E lá estava ela. Ela estava listada como palestrante no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Isso é o SPIEF. S-P-I-E-F. SPIEF. Esse é o principal evento do Kremlin que está acontecendo esta semana, onde Vladimir Putin faz o discurso principal. Agora, se você descer um pouco mais nessa mesma lista de convidados, alguns nomes abaixo, você também vai encontrar um homem muito perigoso, um filósofo russo chamado Alexander Dugin. Ela agora disse que talvez se encontre com ele, mas ela vai falar no mesmo palco que ele, e em que Putin também vai falar. Isso tudo, você sabe, acontece o tempo todo, Spivey. É um polo da inteligência russa. É organizado pelos mais altos escalões do governo russo. Os principais assessores e o primeiro vice-diretor do FSB, que é o sucessor da KGB, estão no comitê organizador. Documentos investigativos agora mostram que as atividades do SPIEF, especificamente, incluindo seus painéis, são, abre aspas, canais de recrutamento para programas de soft power dirigidos pelo Estado. Leia isso como propaganda. É onde eles, e cito, recrutam influenciadores estrangeiros para projetos como parcerias de mídia. Os arquivos dizem que o painel é usado principalmente para esse fim.
Owens participa de um painel com vários agentes de desinformação russa sancionados pelos Estados Unidos e União Europeia. A história é o que encontramos assim que começamos a puxar o fio com Ryan Morrow, porque o fio não leva até Candace, leva até outra pessoa. Um grupo de pessoas inteligentes passou a tarde pesquisando e não descobriu fofocas sobre as férias de algum podcaster. Foi um alerta sobre um nome, Alexander Dugin. E quando você realmente lê quem é esse homem, entende porque todos os sinais de alerta começaram a disparar. Vou apresentar o homem mais perigoso que você provavelmente nunca ouviu falar nem estudou, a menos que já acompanhe este programa. Se você acompanha o Pushback, já sabe muito sobre Alexander Dugin, porque já falamos sobre ele. Assim como a Irmandade Muçulmana explica a manipulação do Catar, Alexander Dugin é o mentor da manipulação russa dos Estados Unidos. Ambos estão se esforçando ao máximo para destruir os Estados Unidos ou o Ocidente como um todo. Isso é importante, muito importante. Então preste atenção. Eles chamam Alexander Dugin de o cérebro de Putin. O cérebro de Putin é o filósofo do projeto da Rússia moderna, sendo notavelmente honesto sobre o projeto e sobre o que ele realmente é. Em 1997, antes de termos e-mail, ele lançou um livro explicando como derrotar os Estados Unidos sem disparar um tiro. Ele escreveu que a Rússia deveria incentivar todo tipo de separatismo, conflitos étnicos, sociais, radicais e raciais e apoiar tendências isolacionistas nas políticas dos Estados Unidos. Esses grupos acham que os Estados Unidos deviam focar só nos próprios problemas. Agora, me diga se isso não lembra um boletim meteorológico dos últimos 10 anos. Isso não parece exatamente com o que temos visto? Todos precisam ouvir, é importante. Eu provavelmente deveria ter começado com isso no início do vídeo, porque isso é excepcionalmente importante para entender tudo o que temos visto com Candace, Tucker e Meghan. Eles chamam Alexander Dugin de o cérebro de Putin. O cérebro de Putin é o filósofo do projeto da Rússia moderna e tem sido notavelmente honesto sobre o projeto e sua natureza. Em 1997, antes da maioria ter e-mail e até de eu nascer, ele publicou um livro sobre como derrotar os Estados Unidos sem disparar um tiro. Como derrotar os Estados Unidos da América sem disparar um tiro. Ele escreveu que a Rússia deveria incentivar separatismos. A Rússia deveria incentivar todos os tipos de separatismo. Conflitos étnicos, sociais, radicais e raciais. Conflitos radicais, raciais, sociais e étnicos. Ou seja, você deve estar sempre atento a qualquer coisa que possa criar conflito entre o povo dos Estados Unidos e trabalhar para agravá-lo. Por quê? Porque o conflito é ruim para uma sociedade. Então, divisão racial, bum. Divisão étnica, bum. Racial, qualquer coisa, vamos analisar e usar pessoas que possam aprofundar a divisão e piorar a situação. E apoiar tendências isolacionistas nas políticas dos Estados Unidos? Apoiar tendências isolacionistas nas políticas dos Estados Unidos. O que temos visto ultimamente? Temos visto essa obsessão estranha com o que costumava ser uma opinião isolacionista marginal, que é, sabe, os sionistas são loucos ou que a América nunca, jamais deveria entrar em guerra por nada ou por ninguém. E temos visto essas opiniões isolacionistas serem promovidas como se fossem a maioria, como se fossem a norma. Como se os malucos que Tucker Owens traz ao podcast, como Nick Fuentes, fossem sempre a regra. Que são verdadeiros agitadores raciais, pessoas que estão por aí tentando inflamar questões e conflitos isolacionistas estranhos. E eles fizeram parecer que conseguiram o maior podcast do mundo para impulsionar essas narrativas como se fossem normais, criando um verdadeiro caos, mas também um exagero total do que realmente está acontecendo. E mais importante ainda, confusão e divisão. Grupos que defendem que os Estados Unidos foquem só em questões internas. Os Estados Unidos deveriam focar apenas em seus problemas internos. Esqueçam um pouco figuras como Matt Walsh e quem diz que a América deve pensar só em si mesma. Quem são as pessoas que mais se beneficiam disso? Disseram para você que são os sionistas. Você vai ouvir isso o tempo todo porque os sionistas são os bodes expiatórios do mal. Israel. Israel é quem se beneficia disso. Mas pense nas pessoas que realmente se beneficiam e importam. Porque se você olhar para a economia de Israel, está absolutamente em alta. Eles podem descobrir como ser autossuficientes militarmente, se quiserem.
A única razão pela qual isso não aconteceu até agora é porque os Estados Unidos se beneficiam muito disso, mas podemos entrar nessa conversa em outro momento. Veja os inimigos dos Estados Unidos: Rússia, Catar, China, Oriente Médio, além das guerras Rússia-Ucrânia, no Oriente Médio e entre China e Taiwan. Todos esses países estão em conflito, um conflito que eles vêm tentando resolver há um tempo. E eles têm esperado para ver se os Estados Unidos vão intervir, porque se o Ocidente intervir, então eles estarão em apuros. Mas se o Ocidente ficar de fora e não fizer nada, porque as opiniões isolacionistas em seu país promovem essa ideologia de que você deve se concentrar apenas no que está acontecendo nos Estados Unidos. Todos esses países que estão tentando se tornar atores dominantes no cenário mundial, são eles que se beneficiam. Os islamistas não intervêm em nada do que está acontecendo no Oriente Médio ou com o Islã. Os russos não intervêm em nada do que está acontecendo conosco. A China não intervém em nada do que está acontecendo conosco. Esses países que foram criados para derrubar o sistema de valores ocidentais são os países que vão se beneficiar de uma América independente e focada. Uma América que só pensa em America First, que não consegue ter a nuance e a capacidade geopolítica de entender isso. Se quiser manter-se no topo e garantir que a América seja a primeira, terá que lidar com os outros jogadores e assegurar que fiquem em seus lugares. Eles se beneficiam disso. Me diga se isso não parece uma previsão do tempo dos últimos 10 anos. Vou repetir. A Rússia deve incentivar todo tipo de separatismo, conflitos étnicos, sociais e raciais e apoiar tendências isolacionistas nos Estados Unidos na política. Grupos que defendem que os Estados Unidos foquem apenas em questões internas. Boom. É literalmente tudo. Isso responde a todas as perguntas. Isso é um plano para destruir a América internamente. Resumo o que tem ocorrido com muitos podcasters de direita nos últimos 2 anos. É isso. Essa é a estratégia. Agora, não estou dizendo que você não pode chegar a essa conclusão por conta própria, com suas próprias ideias e dizer, eu não tive nada a ver com isso, mas foi você que tomou essa decisão? Foi você que chegou a essa conclusão? Ou isso faz parte da propaganda? É isso que faz. Todos precisamos refletir sobre isso. A viagem inocente da Candace, em que ela usa roupas bonitas e concede entrevistas sobre famílias russas, ilustra isso. Tudo isso faz parte de um plano muito simples para inflamar, causar confusão e fazer a Candace parecer normal. E agora, com tudo isso junto, colocar Tucker Carlson, que claramente é o principal responsável por isso, muito mais do que Candace Owens, para se tornar o presidente dos Estados Unidos. Porque o que acontece quando Tucker Carlson, um vendido que ama islamistas e que divulga a propaganda de Alexander Dugin como se fosse algo bom, que tentou nos convencer de que países como a Chechênia são melhores do que o Ocidente, esse homem chega à América. Sabe o que acontece? A América desmorona. Agora, as únicas pessoas que algum dia votariam em Tucker Carlson seriam aquelas que estão tão insatisfeitas com Trump, que nem sabiam que estavam insatisfeitas com Trump, mas foram convencidas pela mídia de que estão incrivelmente insatisfeitas com Trump. Pessoas de esquerda acham que Trump é a pior coisa que já existiu. São muitas pessoas no Ocidente, por isso intensificam o discurso anti-MAGA, querendo convencer que os políticos que vocês elegeram são péssimos. Mas o substituto, aquele que não acredita em esquerda e direita, aquele que vê o mal em todo lugar e está aqui para realmente lutar pela máquina de propaganda russa, são eles que podem realmente nos unir. Ouça os termos que eles têm usado. Isso não é uma questão de esquerda e direita, mas de bem contra o mal. Quem vê com clareza entende o que está acontecendo. Eles buscam atrair vozes que se distanciaram tanto da direita quanto da esquerda mais extremas, dizendo, venham para cá. Nós estamos com vocês. E é assim, meus amigos, que a propaganda russa conseguiu de novo, na figura de Candace Owens. Obrigada pela atenção a esse assunto.